Olá, queridos, graça e paz. Estou passando aqui hoje com você para a gente conversar um pouquinho sobre restauração familiar. Amados, quantos não querem viver, né, uma restauração familiar? Todos nós queremos. Eu creio que todos aqueles que perderam sua família têm um certo desejo tem um desejo no seu coração de viver uma restauração. Existem alguns quesitos que nós devemos nos preocupar. Né? Então, eu quero conversar um pouquinho com você que talvez pense em viver uma restauração, e você que já está vivendo talvez vai concordar comigo em algumas coisas que eu irei conversar com você. Ageu capítulo 2, né, vai falar, no versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, aqui o Senhor promete que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas será que essa glória, para nós vivermos a glória dessa segunda casa, nós não temos que fazer nada? Nós vamos orar, Deus vai restaurar a nossa casa, a nossa família, e aí pronto, vai ser um mar de rosas? Nem sempre é assim, queridos. Às vezes Deus restaura um casamento onde Deus restaurou a você. E para você, Deus vai te usar para poder restaurar a outra parte. Então Deus traz a outra parte bem complicada. A outra pessoa volta ainda cheia de problemas e erros, muitas coisas que precisam ser consertadas. Mas a gente pensa que não, que Deus vai trazer a pessoa perfeita, a pessoa temendo a Deus. Na verdade, é o que a gente quer. Muitos, né? Outros já oram atrás de todo jeito, Senhor. Que eu não aconselho a ninguém, porque você pensa que suporta, mas você precisa estar muito no espírito para suportar. Então, gente, na verdade a restauração ela acontece primeiro dentro de nós. Deus nos ensina a sermos servos. Deus permite muitas vezes os casamentos se desmancharem, se desmantelarem, para que Deus possa trabalhar no nosso caráter. Porque a gente tem e não sabe agradecer. A gente tem uma pessoa do nosso lado e a gente não sabe cuidar e zelar como deveríamos, como Deus nos ordena, como fomos chamados por Deus, né, para fazer. Então Deus permite que venha a separação para nos tratar. E aí nós aprendemos, né, todo o beabá do Senhor, né, todo o beabá da palavra. E a gente fica achando que está craque, que já pode trazer Jesus, que nós já estamos no ponto. Jesus traz. Aí Jesus começa a tratar a gente na prática, porque nós aprendemos foi só no como é que eu posso dizer, não foi vivendo, né, na praticidade. Então nós aprendemos ali na teoria, agora nós estamos vivendo na prática. E aí, queridos, para viver essa glória da segunda casa é trabalhoso, é bem trabalhoso, viu? Nós precisamos ter muita graça de Deus, muito amor ao Senhor, muito amor por família, muita obediência a Deus para conseguir. Né? Então, quando Deus restaurar a tua casa, jamais você deve trazer à tona o passado, o que fez ou o que deixaram de fazer no momento que estavam separados. Isso é muito importante, porque enquanto o outro tá louco para esquecer todo o passado, tá querendo se perdoar, tá querendo apagar, deixar para trás, a mente é um campo de batalha. Vai estar ali sempre o inimigo trabalhando para o acusador, acusando a pessoa, tu não é digno de uma segunda chance, de uma glória, viver glória da segunda casa. E aí, se você não ajudar a pessoa a esquecer, a pessoa doida para esquecer, e você todo tempo trazendo à tona, trazendo à memória, fica bem complicado, né? Então é um dos primeiros pontos que nós devemos fazer. É muito difícil, que dá uma vontade de perguntar, de fuçar, é muito difícil mesmo. Gente, lutar por restauração não é brincadeira. Mas vale a pena, gente. Vale a pena demais. E outra coisa é nós perdoarmos de fato e verdade. Porque quando você perdoa, você não fica lançando em rosto e trazendo à tona o que passou, né? Mas para nós conseguirmos perdoar de verdade, primeiro nós temos que nos sentirmos também perdoados pelo Senhor de verdade. Porque enquanto você não entende o tanto que você e eu, nós fomos perdoados por tudo que fizemos, nós não temos capacidade alguma também de perdoar o outro.
Porque quando nós formos gratos pelo que Deus fez por nós, pelo perdão que Ele já nos deu, é que nós vamos conseguir perdoar o outro sem medir o tamanho do pecado do outro. É muito extraordinário isso. Então, devemos não jamais trazer em rosto, lançar em rosto o que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer. É muito importante também para que a glória da segunda casa seja estabelecida na nossa casa. Quando Deus traz o nosso esposo, querido, ou o cônjuge, né, a tua esposa, o nosso esposo, é necessário que nós aprendamos a guardar o respeito, né? Porque sem respeito não vai para frente o negócio, né? Que nós não venhamos desrespeitá-los, né? Desrespeitar, porque é muito forte a tendência de querermos perder o respeito, né? Porque ficamos lembrando das coisas que fizeram conosco, que aí a gente se sente, acha que a pessoa é indigna da gente respeitar. Então é muito bom que nós estejamos procurando respeitar, estar respeitando a pessoa, porque o respeito é maravilhoso. Enquanto nós estamos respeitando, nós honramos, nós damos a devida honra. Mas quando perde o respeito, aí pronto, as coisas desandam totalmente. Outra coisa que nós devemos fazer, queridos, para vivermos a glória da segunda casa, é decidirmos sermos somente intercessor do nosso cônjuge. É muito importante que nós sejamos intercessores dos nossos cônjuges. Porque se você não conseguir ser um intercessor dele, você vai tentar ser o Deus que muda, né? E nós não temos essa capacidade, então o melhor a se fazer é entender que mudança só Deus é quem faz. E vai ter muitas coisas que você vai discordar e que você vai ficar desmotivado, vai ficar... E muita coisa que você vai ver que você pensou que ia ser de um jeito e é de outro. E aí você vai ter que compreender que precisa interceder mais. Então, a melhor maneira de amar o teu cônjuge é ser intercessor dele. Fato é que nós queremos ser o mudador da pessoa, a pessoa que nós queremos ser a pessoa que molda a pessoa ao nosso jeito, mas nós não conseguimos nada assim. Então é muito bom que nós sejamos intercessores. E assim você vê que tem muito mais efeito. A libertação chega muito mais rápido quando nós decidimos somente sermos intercessores. E aí nós vamos relevando, né? É necessário muito, é igual como o povo diz, é sangue de barata mesmo, tem que se fazer de doido, tem que se fazer de besta, de surdo, de mudo para vencer a nossa carne. Porque a nossa carne, ela é maligna, ela tem uma vontade assim de fazer do mesmo jeito que fazem com a gente, porque nós somos uma natureza adâmica e uma natureza divina. Então nós vamos ter que alimentar mais o espírito para poder vencer a carne. É necessário que nós estejamos cheios de Deus para que nós possamos vencer o nosso eu. E a única maneira é orando, é nos consagrando, é jejuando, para que a mudança que precisa ser feita seja feita pelo poder de Deus, que Deus intervenha, né? Então, isso conta muito para viver a glória da segunda casa. Então, gente, muitos querem viver a glória da segunda casa, mas pensa que é só assim, que não tem nada o que fazer. Deus restaura e a gente vai viver só rosas. Não, a gente continua sendo humano, cheio de limitações, de defeitos, e ainda precisando de muito de Deus, ser cheios da palavra, para poder nós sermos a pessoa que Deus nos chamou para ser, né? Então, glória da segunda casa é com muito esforço e empenho que nós viveremos. Outra coisa que nós precisamos fazer para viver a glória da segunda casa é buscarmos confiança em Deus em primeiro lugar e no seu cônjuge em segundo lugar. Se você não confiar em Deus, você vai ficar sempre se martirizando, se perguntando: será, Senhor, que essa pessoa realmente melhorou? Quer realmente viver a vida familiar? Sempre vem esses grilinhos na nossa mente. E o que temos que fazer, queridos, não é ficar cobrando a pessoa, mas é orar e pedir a Deus que nos dê equilíbrio para que nós não venhamos ficar sempre maldando. Sempre a pessoa não pode sair, que a gente já quer ligar, que a gente já quer ficar no pé. Então, gente, tem que ter muita graça de Deus para viver glória da segunda casa. E buscar confiar de verdade no Senhor. E temos que crer que só acontece o que Deus permite. Teu cônjuge não vai te trair sem a permissão de Deus.
Porque Deus está no controle de tudo e Deus cria circunstâncias, Deus intervém na hora necessária para livrar dos laços do passarinheiro. Então nós temos que ter essa confiança. E é difícil, viu, gente? É difícil. Mas quando nós andamos com Deus, Deus nos muda, Deus nos dá um coração puro. E a gente fica menos maldoso, né? E a gente consegue sim acreditar que as pessoas que têm realmente um encontro com Deus, elas mudam, elas realmente não fazem conosco porque amam a Deus, né? Então nós temos que acreditar assim e viver assim em paz, porque a paz não precisa partir do outro para você sentir paz, não. A paz tem que estar dentro de você. E quem anda com Deus tem essa paz. É uma paz que excede a todo entendimento. Nós não vamos compreender essa paz porque ela não vem de nós mesmos, né? Então, gente, esses são alguns quesitos que Deus me deu para passar para vocês que querem viver a glória da segunda casa. É difícil, mas vale a pena viver a novidade de Deus, viver os sonhos de Deus para nós. E eu quero dizer que nós não venceremos sem o auxílio de Deus por nós mesmos. Não conseguiremos, porque é Deus quem edifica a nossa casa. Salmo 127 diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Então não fique lutando sozinho. Chame Deus para edificar a casa com vocês, tá bom? Deus abençoe. Espero que esses conselhos lhe ajudem a manter a tua casa de pé e que vocês possam realmente viver a glória da segunda casa. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês.